Sou o professor José Roberto, essa é a nossa disciplina de Pesquisa Operacional 2, estamos na quarta aula e já que estamos completando a primeira semana, então nós vamos exercitar um pouquinho o que aconteceu nas últimas 3 aulas, né? Então a gente vai exercitar o algoritmo de Branch and Bound, tá? Ver algumas aplicações um pouquinho diferentes ou complementares, né, ao que a gente viu nas outras aulas. Então vamos considerar, começando um exemplo que a gente explorou pouco, né, que seria o PLI binário. Então a gente tem aqui um probleminha de um livro da literatura, né, e lá a gente vai minimizar um valor de z. Então, um problema de minimização, que a gente não tinha explorado bem. Sujeito a 3 restrições, né, e notem que por ser um problema de minimização, então eu estou usando restrições maior ou igual, né. E as 3 variáveis, x1, x2 e x3, pertencem, claro, né, ao conjunto dos números binários. Muito bem, então, se a gente for resolver pelo Branch and Bound, a nossa solução no nó raiz, né, ela vai dar uma solução com valores para x1 de 1, x2 0 e 1,5 em x3. E o z deu um benefício de 7. Bom, essa solução não atende, né? Se ela tivesse dado números binários nas 3 variáveis, então eu já podia parar o problema porque eu já tinha encontrado solução ótima para esse caso, né? Mas não é, então eu preciso ramificar essa solução, esse problema, né, em mais 2 subproblemas. Um subproblema eu vou criar com o menor ou igual, né, ou com o maior ou igual, ou com o igual. Lembra que nós não estamos no problema do Branch and Bound para o PLI puro com números inteiros, né, quaisquer. A gente está no binário. Então, o que interessa para a gente é 0 ou 1, tá? Então, esse primeiro subproblema que a gente vai criar, ele tem uma restrição de igualdade a 0 no lado esquerdo e o subproblema 2, uma restrição de igualdade a 1, tá? Em qual dessas variáveis? Como as 2 primeiras variáveis já deram valor binário, então eu só vou trabalhar com aquela variável que está com valor contínuo, então é com x3. Então, vamos lá. O S1 eu vou adicionar aquele modelo anterior, né? Eu já tenho essas 3 restrições, eu vou adicionar mais uma restrição, que é x3 igual a 0. Tá? Então, já estou forçando que na variável x3, né, vou ter um valor binário. Ok, rodei esse problema, né, executei ele pelo simplex e encontrei 0, 4 e 0. Então, o x3, ó, que a gente forçou ser igual a 0, claro, tinha que encontrar esse valor mesmo. Só que o x2 ele deu 4, então não atendeu o que a gente tinha como expectativa, que era uma variável com valor binário. Mas eu realmente não havia colocado restrições para x2. Bom, criado o S2, o segundo subproblema, e lá a restrição, como eu havia dito, é x3 igual a 1. O que quando a gente executa o problema com simplex, dá 0 em x1, 2 em x2 e 1, como foi especificado, para x3. E, novamente, o x2 aqui não é binário. Então, para esses 2 subproblemas, eu vou fazer a ramificação e criar mais 4 subproblemas no total, né? Então, a gente começa com um S3, adicionando quem daqui não é binário. Qual das variáveis não assumiu o valor binário? Só x2. Então, eu não tenho escolha, né? Eu vou usar o x2 como restrição. E sempre a do lado esquerdo igual a 0. Né? Resolvi o problema. Poxa, né? Agora lá em x1 que deu 4, mas essas outras 2 variáveis deu binário, que era o que eu tinha forçado com restrição. Então, notem que esse subproblema 3, ele, além das 3 restrições do problema original, ele foi adicionado x3 igual a 0 e depois o x2 igual a 0, o que permitiu ainda que x1 assumisse um valor diferente de um valor binário. Tá? Bom, agora em S4. Em S4, a gente colocou a outra restrição, com x2
igual a 1. Então, ele está acumulando aquelas 3 restrições originais, mais outra restrição de x3 igual a 0 e x2 igual a 1. Tá? Então, deu certo aqui, ó, x2 igual a 1, x3 igual a 0, como a gente havia colocado, só que o x1, de novo, né, deu um valor 3, então quer dizer, não é um valor binário. Mas tudo bem, então vamos olhar o que veio acontecendo lá com S2 quando nós ramificamos. Ao criar o subproblema 5, e sempre do lado esquerdo, né, colocando a igualdade 0, né, x2 igual a 0, então a gente conseguiu 2 em x1, 0 em x2, como está aí, e 1 em x3, que é a restrição que eu acumulo de S2. Então, esquece essa restrição do x3 igual a 0. Nós estamos lá do lado direito da primeira ramificação que foi feita. Então, lá nós tínhamos x3 igual a 1. Então, a expectativa que a gente tem, não havendo nenhum erro de execução, é que sempre o x3 seja 1 a partir desta. Né? E o x2, nessa ramificação, ele é igual a 0. Ok? Então tá, novamente x1 então não é um valor binário. Vamos lá resolver o subproblema 6, né? Então temos lá x2 igual a 1, por ser do lado direito, e a solução que a gente encontrou foi toda ela com números binários nas 3 variáveis. Tá? Mesmo não tendo ainda a restrição de que x1 tem que ser uma variável binária, nós já encontramos. Então, como essa é a primeira solução que satisfaz a integralidade, né, sendo binário, para todas as variáveis do problema, então ela passa a ser a nossa incumbente, é a melhor solução encontrada até o momento. Então o Z está valendo 9. O que eu preciso fazer? Encontrei essa primeira incumbente, eu analiso todos os subproblemas que ainda estão pendentes de ramificação e vou verificar se algum deles está com valor menos interessante, né, pior do que incumbente. E se eles estiverem com valores piores do que incumbente, então não vai me interessar, tá? Ou seja, o S3 é descartado, S4 também e o S5 também. Agora, por que eles são descartados se eles estão com valores maiores do que o da incumbente? Justamente por isso, porque eles estão com valores maiores do que a incumbente, e esse problema, a gente não pode esquecer que ele é um problema de minimização, tá? Então, eu paro, retorno essa solução, porque não há mais subproblema a ser ramificado. Nem S3, nem S4, nem S5 e também nem S6, né? Existe chance de ser melhorado colocando mais restrições, ok? Então, olhem lá para a solução original, vocês veriam lá que o Z começou com 7 e o valor dele foi piorando, ou seja, o meu limitante superior, né? Ele foi piorando conforme eu fui ramificando. Ok? Muito bem, agora vamos ver um problema, continuar olhando para o branch and bound, mas fazendo algumas perguntas diferentes, aquelas que o professor gosta de colocar na prova para desviar a atenção do aluno que decorou a fórmula, né? Então, vamos considerar uma árvore incompleta, tá? A gente não precisa se preocupar com a formulação desse problema, tá? Nós vamos olhar apenas para as soluções e também não vamos nem olhar para os valores que as variáveis estão assumindo. Interessa a gente saber apenas se elas assumiram todas valores inteiros ou não. Então vamos considerar que esse problema é um PLI puro, né, onde todas as variáveis são inteiras, não necessariamente binárias, ok? Então vamos considerar nessa árvore que é incompleta, né, que S0, e é um problema de maximização, ok? Então, a primeira solução, o primeiro problema, né, o problema original, ela deu uma solução com um valor de 93,2. Ok. Como não há nenhum indicativo aqui que fosse uma solução inteira, a gente entende que alguma das variáveis, pelo menos, assumiu um valor contínuo, e então precisamos ramificar em dois outros subproblemas. Notem que a árvore agora está um pouco diferente, né? Nós estávamos olhando com o nó raiz em cima e ramificando para níveis abaixo. Ora, não muda nada isso, né? Se a gente inverter aí 90 graus, nós vamos obter aquela árvore que
que a gente estava trabalhando nas aulas anteriores. Então tá, foi ramificado em 2 outros subproblemas, esses 2 outros subproblemas geraram mais 4, né? E aí eu só não tenho uma totalidade de subproblemas porque a árvore está incompleta, ok? Então, dada essa árvore, nós vamos fazer algumas perguntas, né? A primeira delas é: qual é a atual incumbente e o seu valor? Bom, a atual incumbente, ela provavelmente estaria lá no final da ramificação. É o caso aqui, mas também não necessariamente no final da ramificação, né? Vamos ver então o que aconteceu. Por que ela é a atual incumbente? O S8, no caso. O S0 gerou 2 subproblemas que foram considerados ainda como com as variáveis assumindo valores contínuos. Foram divididos em mais 4 subproblemas, onde nesse segundo nível foi encontrado no S4 uma solução com valores inteiros em todas as variáveis. O S4 passou a ser então a primeira incumbente que nós encontramos. E aí eu não ramifico o S4, eu paro, né? Notem que é diferente do que está acontecendo com o S6. O S6, embora seja um problema que encontrou valor contínuo em alguma das variáveis, eu acabei criando apenas um nó, né? Mas deveria ter criado 2, claro. Aqui a árvore está incompleta. E aí S8, por que é incumbente? Porque quando o S3 gerou os outros 2 subproblemas, então o S8 foi uma solução inteira e o problema é de maximização. Sendo de maximização, o S8 tem um valor melhor do que o S4. Logo, o S8 virou a nossa incumbente. A pergunta é, será que é a resposta final? É a incumbente que eu vou retornar ao final da execução do problema? A gente não vai conseguir responder isso porque a árvore está incompleta. Há chance dela ser a melhor solução para o problema. E a chance porque ele é o limitante inferior. Então agora é o momento da gente ver a questão 2. Quais são os valores do limitante superior e quais são os valores do limitante inferior? Eu estou falando quais são os valores porque, na verdade, a gente não vai se contentar em olhar só para o atual, né? Vamos ver a história de valores desses 2 limitantes. Aqui só o histórico, né, da incumbente que a gente encontrou na solução anterior. E o limitante inferior, lembra que o limitante inferior é aquele valor da incumbente. A primeira incumbente que a gente encontrou já se torna um valor, né, o nosso limitante inferior. Então, nosso limitante inferior ele começou sendo o S4 com Z igual a 75. Então, na pior das hipóteses, eu retornaria esse valor, né, essa solução, mas aí eu encontrei o S8 com 77. Então, o limitante inferior, tenham em mente, sempre é o nosso valor da incumbente, ok? Bom, e o limitante superior? O limitante superior muda um pouquinho, né? Lá no problema raiz, então ele começou como sendo 93,2. Gerou 2 subproblemas, um com 88,5, outro com 82,4. Então, é claro, né, eu sempre vou ter a expectativa de encontrar o melhor valor possível, que é 88,5. Eu digo, há chance de eu encontrar esse valor 88,5. Então, meu limitante superior passou a ser o 88,5. Gerei, né? Imagino que nós estamos num problema de busca em largura, geramos então aquelas 4 soluções no segundo nível, e lá temos 84,7, 75, 80,3 e 78,5. Qual é o nosso novo limitante superior? Aquele que está em S3, 84,7, é o maior valor nesse nível. E no último nível, nós temos lá S7 com 81,2, S8 com 77, S9 76,4, S10 79,1, S11 75,8. Então, o nosso limitante superior passou a ser o S7. Isso significa, então, que, por enquanto, eu não posso dizer realmente que eu tenho a incumbente como a melhor solução possível para o problema. Note que há uma distância razoável, né? O melhor valor que eu encontrei até o momento, satisfazendo as condições de integralidade nas variáveis, é 77.
mas pode ser que eu encontre uma solução com 81,2. Então, a questão 3, quais subproblemas estão descartados até o momento? Então, vamos lá olhar, né? Bom, o S4 estava descartado porque ele já havia encontrado uma solução inteira, então, adicionando restrições, não há chance de eu melhorar a solução. Agora, por que que, por exemplo, o S1 foi descartado? Se eu estou numa busca em largura, né, eu já passei por S11, na verdade, e já cheguei em S8. Tá. A minha incumbente tem valor 77, respeitando todas as condições de integralidade, né? E o S11 está com 75,8, que para um problema de maximização é pior do que o valor que eu tenho na minha incumbente. Então, não vou ficar explorando mais esse problema, porque eu sei que não há, na melhor das hipóteses, né, a melhor solução que eu vou encontrar é com 75,8, que é pior que a incumbente que eu tenho nesse momento. A mesma regra, então, se aplica ao subproblema 9, porque o subproblema 9, o melhor valor que eu posso encontrar a partir dele, né, ramificando ele, é de 76,4, mas a minha incumbente tem 77. Então, esses 3 subproblemas eles foram descartados. Vamos lá para a questão 4. Suponha que antes de iniciar o branch and bound tenha sido aplicada uma heurística rápida ao problema. A gente vai ver essa questão de heurística melhor a partir da aula 5. Né? A heurística retornou uma solução inteira com valor z igual a 80. Bom, só para comentar, né? Que heurística poderia ser aplicada nesse problema aí, se esse problema fosse, por exemplo, um problema de transportes? Método do mínimo custo, né? É um algoritmo guloso, porque ele quer a cada momento encontrar o melhor benefício, né? Então ele é um pouco míope, porque ele não olha para o todo, não é tão inteligente, mas a cada momento ele está buscando o melhor benefício, logo ele deve retornar soluções de boa qualidade. Tá? Então, supondo que aquele fosse um problema de transportes e que aplicamos um método do mínimo custo, né? Encontramos um z igual a 80. Tá. Que alteração essa informação promoveria naquela árvore? É importante pensar no seguinte, eu não tenho essa solução heurística nesse momento aqui na árvore, mas se eu conhecer ela, né, o que eu imaginaria fazer com essa árvore? Bom, notem que eu não tenho mais a incumbente ali demonstrada, né? Por quê? Como é o problema de maximização, e eu encontrei um valor de 80, então a incumbente passou a ser a heurística. Tá? Então, se a heurística foi executada antes de rodar o primeiro simplex na raiz aqui, em nenhum momento eu troquei a minha incumbente. A minha incumbente foi exatamente a primeira solução que foi dada pela heurística. Ok? Então, o S6, por exemplo, que antes estava ramificado e eu só tinha colocado mais um subproblema, né? Ele não seria necessário ser ramificado, porque o valor dele está abaixo do valor do incumbente. Né? E aí o S9, o S10, o S8, a mesma situação. Todos sem oportunidade de gerar um valor de solução melhor do que o 80 que foi dado pela heurística. Tá, mas o 80, aquela solução heurística, então ela é a melhor solução para esse problema? Não sei, pode ser que sim. Mas na árvore eu percebo que há chance de encontrar uma solução melhor ainda, porque o S7 está com 81,2. Então, se eu ramificar o S7, pode ser que eu encontre uma solução com valor melhor do que 80. Ok? Bom, como essa é a última aula da semana, então, lembrar, né, que a gente precisa consultar a lista de exercícios resolvidos, resolver os exercícios propostos, visitar os recursos complementares, né, e fazer, né, de forma excelente, de forma ótima, as nossas atividades. Ok? Espero vocês na semana 2. Obrigado. Até lá.